BBB e sexismo. Gente, não tem como não falar sobre essa questão, que assim, é muito absurda, né? Eu não sei se vocês concordam, mas esse BBB tá sendo assim o mais óbvio para mim sobre as relações de gênero, sabe? É um absurdo para mim. Tá gritando ali assim como é, as mulheres estão sendo assim questionadas a cada segundo por tudo. São as personagens até que eu diria assim mais rejeitadas pelo público, enquanto a gente tem homens fazendo coisas horrendas e não sendo questionados por isso, principalmente, né, por uma suposta falta de maturidade, né? Bom, vamos lá, daqui a pouquinho a gente continua falando, mas antes, já deixou seu like? Deixe seu like aí, por favor. Se inscreva aqui no canal também, tá bom? É muito importante que você se inscreva, que você faça comentários. O que que você acha do assunto? Me diz aí. E além disso, né, o like ajuda, né, a funcionar aí o algoritmo para entender que o vídeo é bacana, tá bom? Bem, vamos falar então sobre essa relação entre BBB e sexismo. Porque, assim, para mim tá muito óbvio. A construção de falas misóginas, né, ao longo do BBB. Da maioria das participantes. Assim, eu nem tô falando da Ana Paula Renault, que eu acho que, assim, a Ana Paula está sendo muito querida pelo público de maneira geral. Eu acho que até o pessoal que não gosta fala que ela tem ali um certo protagonismo e tudo mais, mas não gostam do jeito forte dela. Para mim, isso daí é o de menos, porque na realidade essa é uma crítica contínua, né? A mulher não pode assumir um posto de figura central, de pessoa que toma as decisões. A gente vive num sistema ainda muito patriarcal, então todo mundo, né, todo mundo não, mas todas as mulheres que assumem esse posto central do poder dos lugares de decisão, como é o caso da Ana Paula, que é a matriarca do BBB para mim, acabam sendo vítimas do, da reprodução do sexismo, como a gente vê de forma muito evidente, né? Eu vejo pessoas falando que ela não é uma mulher de verdade, ela não sabe ser submissa. Então, assim, gente, assim, realidade, né? Que papo é esse de submissão, né? Ela é uma mulher empoderada, dando um sentido negativo. Eu cansei de ver isso, principalmente no X, né? Que é uma plataforma aí muito problemática. A gente vê muitas coisas ali que deixam assim a gente que está desse lado muito desconfortável. E teve uma situação que também me deixou muito chateado, que foi também a questão da Milena. Com a Milena, ela tem atitudes que realmente são controversas, porque ela está querendo, obviamente, causar a confusão, o que eu gosto de caos, treta e confusão. Não vou reclamar disso, tá? Milena, continua fazendo tudo isso, tá ótimo, tá excelente, não vou reclamar, não. Mas aqui fora tem pessoas que reclamam, né? Já deram até diagnóstico de certas questões patológicas para ela e de síndromes, de condições. Assim, gente, não é assim que funciona. Você tem que ir para o médico, para uma médica, para você saber realmente o que você tem. Aqui ninguém é médico nem médica para estar dando opinião assim a torta e a direito, não, tá? Inclusive, isso é muito errado. É muito errado. A gente tem que entender que essas questões elas podem ser resolvidas em um outro momento aqui fora, se tiver alguma questão. E ficar nessa coisa de deduzir, para mim, só demonstra como a gente ainda, além de ser uma sociedade extremamente sexista, a gente é uma sociedade muito capacitista que imputa ali condições de ditas doenças, síndromes ou condições, né, atípicas, né, como se a gente soubesse de alguma coisa, né, e como se isso fosse um problema muito grave, porque assim, na realidade, assim, não sei vocês, eu convivo com pessoas, né, que são neurodivergentes, pessoas que são neuroatípicas, né,
pessoas que têm diversas questões de saúde física e mental, e nem por isso eu vou as desmerecer pelo que elas são. E isso me incomoda muito, porque quando a gente começa a ter um olhar anticapacitista, tem umas coisas que nos incomodam. Uma delas é justamente tentar diminuir a pessoa através desse suposto lugar. E é incrível como é só a Milena. Só a Milena. Ninguém falou da falta de educação, por exemplo, do Edilson, na hora que ele foi fazer o feijão e não lavou as mãos dele, né? Ah, a gente falou um pouquinho, mas, gente, a discrepância, assim, pelo menos de como isso foi recebido, foi absurda. Em diversos momentos também, por exemplo, o Jonas foi muito mal educado com várias das participantes do sexo feminino no programa. Aqui fora também o ódio a Maxane e a Sara, para mim, foram totalmente desproporcionais a quem realmente está manipulando o jogo no sentido assim daquela coisa do protagonista antagonista. A gente sabe muito bem que o Alberto Cowboy é a pessoa antagonista ali dentro da relação do BBB, como está se construindo, inclusive discursivamente aqui fora, tá? E ele é o cabeça. Mas não, a Sara foi altamente cancelada. Eu não sou fã da Sara, mas eu acho que a gente passa muito do limite quando a gente está falando das mulheres. A Maxane também, assim, todo mundo teve seus motivos de cancelamento, inclusive de histórias passadas, principalmente o Cowboy. Isso não veio à tona na mesma medida, por exemplo, com o que aconteceu com a Sol. O pessoal só lembrou do Erno, num sentido também muito pejorativo, a considerando uma mulher com pouca intelectualidade. Isso é muito sério para mim. Muita gente falando que a Solange Couto era planta, sendo que tinham outros rapazes que eram planta, inclusive assim que não fizeram nada pelo jogo. Me chocou muito que no paredão da Solange, né, com o Marcelo e com a Samira, as pessoas ficaram falando que o Marcelo era menos planta do que a Solange e do que a Samira. Eu assim, gente, vocês estão vendo o mesmo BBB que eu tô vendo? Não. Mas o que acontece é justamente a ação do sexismo a todo momento, né? E a gente não assume isso, sabe por quê? Porque é muito confortável nós, enquanto homens, estarmos numa posição de poder. E aí a gente acha que a gente pode fazer tudo e reproduzir o que a gente quiser. Ah, mas tem muitas mulheres falando o mesmo, sim, porque como que você vai deixar de reproduzir questões atreladas a gênero, principalmente que vão ser problemáticas para o lado feminino, que é o lado é, que sofre a opressão, que a sociedade ela é estruturada dessa forma o tempo todo, sabe? A todo momento. Aí fica fácil de ficar, né, falando e reproduzindo e falar, ah, mas é assim que funciona o mundo, e não é para funcionar desse jeito. Por isso que a gente luta, tem a luta feminista, tem a luta é, também antissexista, contra a misoginia. E assim, eu acho que o caso mais absurdo foi o da Jordana, porque eu vi pessoas defendendo a atitude que o participante Pedro, né, teve. E, gente, isso é tão horrível, sabe? Como que você vai defender a pessoa? Assim, eu não sei qual foi a real intenção é, do Pedro em relação às formas como ele estava visualizando a casa, recebendo as câmeras. Não estou aqui falando que ele planejou, né, de forma muito prévia, mas várias atitudes dele foram extremamente complicadas e o final assim foi o pior possível, que foi entendendo ali, né, que ele até tinha pego coisas de outros participantes e não foi visto. E no final ele tenta ali fora da câmera beijar uma participante sem que ela quisesse. A gente acabou de passar pelo carnaval, né, gente? Não é não. Cara, é muito problemático. Muito problemático. Não é pouco, é muito. E tiveram pessoas que defenderam a atitude dele. Ela deu mole. Mas veja como ela se veste. E isso me choca muito, porque assim, eu não sei se vocês sabem, mas
Tem assim, ai, gente, até dá uma pena no coração. Teve um vídeo que eu vi, eu não vou conseguir achar, provavelmente, para conseguir postar para vocês. Eu até assisti no canal Miss Maria, em um dos ao vivos deles. E esse é um vídeo muito chocante. Porque era assim, era uma exposição e tinham ali roupas de crianças. A ideia era falar assim, sobre a questão do abuso, né? E, ai, gente, dá uma aperto no coração só de pensar. É, tinham as roupinhas das crianças. Quer dizer que elas queriam, elas estavam vestidas com roupas de criança, de bebê. Elas não pediram isso. Uma mulher pede por conta de um short curto. Que mentalidade é essa, gente? Tá na hora já da gente parar com essas coisas. Isso me choca, isso me deixa irritado, isso me deixa assim, abismado. Como que a gente, em pleno século XXI, ainda tem que martelar essa questão o tempo todo? Não é não. E assim, só para vocês perceberem, eu falei de quase todas as participantes do programa. Porque todas são atacadas o tempo todo. Ai, mas aí atacaram o Jonas. Poxa, o Jonas ele quer que ele seja reconhecido para além do corpo. Gente, desculpa. Quem que toma banho? Aí a gente tem que pegar também o repertório dele, que é muito complicado. Ele fala que quer ser levado em consideração em relação ao pensamento dele. Ele não formula as frases, assim, os pensamentos de forma complexa ao longo do programa. Então, esse é um primeiro ponto. Não é uma justificativa, mas é tentando entender. Daí ele aparece ele em um travesseiro, enfim. Vocês devem lembrar dessa cena. Tem ele tomando banho sem roupa, e por aí vai. Tudo associando muito à questão corporal e ali de forma explícita. Vejam a diferença, né? E ele fala que ele quer ser levado em consideração em outros aspectos. Aí ele tem que ter uns mínimos de esforço, né, para isso. Principalmente porque ele já está num lugar privilegiado. Eu acho que isso que mais me choca. As pessoas, assim, querem construir narrativas extremamente tortas de sofrimento e de superação, sendo que elas não são pessoas que precisam disso, sabe? Fazer isso. Quem realmente precisa e fala de forma muito sincera é a Milena, a Chayane. Chayane, né? A Chay, eu chamo ela de Chay, então já até esqueci o nome, peço desculpas. A Chay, ela é um exemplo muito das mazelas da sociedade. Você vê que ela genuinamente ela quer conseguir se reerguer minimamente. Né? É uma figura muito carismática, simpática, eu gosto muito dela. E vocês podem ver, né? Ainda bem que ela não é tão questionada, mas veja, foi só uma semaninha dela começar a se emocionar mais e tudo mais, lembrando que todos eles e todas elas estão em confinamento, e aí, obviamente, essa questão do Jonas vai ser aflorada, da Chay também. Ah, agora ela tá que nem uma planta, não tá fazendo nada. Gente, ela não tá atrás de VT, ela tá atrás de fazer o dela, e tá certo, e tá ótimo. Gente, assim, tem umas coisas que eu fico me questionando por que que as pessoas agem dessa forma. Só que é isso, as pessoas elas agem dessa forma porque elas aprenderam a ser assim e elas gostam de manter as coisas no mesmo lugar. E se você quisesse mudar alguma coisa, pensaria duas vezes antes de estar falando mal de uma das participantes sem ter ali uma reflexão mais profunda e só ficar atacando, não é mesmo? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse, tá bom? Obrigado por vocês aí que estão acompanhando. Eu espero que a gente consiga aí crescer cada vez mais. E a gente se vê numa próxima, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.